Olá, queridos alunos da turma do sétimo ano, sejam bem-vindos para a nossa aula de revisão, tá? Que a gente vai revisar os conteúdos que a gente viu ao longo, do bimestre para a prova que vai ser a semana que vem. A gente começou falando sobre áreas e perímetros, de regiões quadriculadas, como essa daqui, por exemplo. Digamos que eu coloque na prova uma questão parecida com essa e eu pergunte qual é a área dessa região que está em azul aí. Ó, sabendo-se que a área de cada quadradinhozinho desse é o que? É 1 centímetro quadrado, né? Então como a gente faz? A gente conta. Vamos contar primeiro quantos quadradinhos inteiros tem aqui azul, né? Então tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 quadradinhos azuis, né? Inteiros. Ó, perceba que eu tenho aqui algumas metades, né? E, ó, eu não falei que a área de cada quadradinho desse não é 1 centímetro quadrado? Quer dizer que a área de cada metade dessa é o quê? É meio. Ou seja, somando duas metades, eu tenho 1 centímetro quadrado, né? E essa outra eu tenho 1. Como aqui eu tinha 10, aí eu tenho 10 mais 1, que é 11, mais 1, 12. Portanto, a área dessa região aí é o que? É 12 centímetros quadrados. Tá bom? Depois eu falei sobre o conjunto dos números inteiros. Né? O conjunto dos números inteiros ele é infinito tanto na parte negativa como positiva. E quem é ele? Aí vem menos 3, menos 2, menos 1 e assim sucessivamente. Perceba que eu uno os números positivos, que são os naturais, com os negativos. Essa é a ideia dos números inteiros. Os números naturais, pelo próprio nome já diz, é algo natural, foi natural ao ser humano. Foi o primeiro conjunto numérico a ser surgido. Porque antigamente, lá nos primórdios, quando o homem precisava organizar os animais, as pessoas, população no caso, eles associavam ao número de animais, digamos, que ele tenha 500 vacas. Ele associava essas 500 vacas o quê? 500 pedrinhas. Né? E ele contou uma por uma das pedrinhas, onde cada pedrinha vai representar o número de vacas. Com isso surgiu o conjunto dos números naturais. O conjunto dos números inteiros, que aí você considera também os números negativos, surgiu em problemas como calcular lucros e prejuízos, calcular dívidas, você calcular temperaturas positivas e negativas, aí você precisou estender esse conjunto, né? Então, um exemplo, digamos que eu coloque na prova uma questão assim. Imagine que uma pessoa tenha na conta bancária dela R$ 400, né? Digamos que ela pega emprestado R$ 1.000. Ora essa, qual vai ser o saldo dela ao final disso tudo, né? Inicialmente ela tem um saldo positivo de R$ 400, que é o dinheiro que ela tem na conta. Se ela pega emprestado, ou seja, vai retirar, né? Porque R$ 1.000. Ou seja, eu tenho R$ 400, eu pego R$ 1.000, né? Eu vou ficar com quanto? Com R$ 600 negativos, que aí vai ser a minha dívida. Eu estava com R$ 400 e eu peguei emprestado R$ 1.000, ou seja, eu vou tirar os 400 que eu já tinha, né? E daí eu vou ficar devendo o quê? R$ 600, mas dívida é sinal negativo. Então, se cair uma questão dessa na prova, vocês já vão saber como fazer. Tá bom? Depois a gente falou sobre outras operações, como números inteiros, multiplicação, divisão, né? E há uma coisa muito importante que é a regra de sinais, né? Então, sempre que eu tenho mais vezes mais ou dividido por mais, é mais, né? Assim, agora, quando eu tenho sinais diferentes, mais com menos e menos com mais, sempre vai ser menos. Agora, se eu tiver menos com menos, é mais. Pense o seguinte, é uma forma bem diferente de memorizar isso daí. Ó, imagina o seguinte, você tem um amigo, né? Aí outra pessoa é amigo do seu amigo, ela vai ser o quê? Seu amigo, né? Agora
imagine o seguinte, a pessoa que for amiga do meu inimigo é meu inimigo, né? Agora, o inimigo do meu amigo é meu inimigo. Agora, quem for inimigo do meu inimigo se torna meu amigo. Entendeu? Então, essa é só uma maneira diferente para você memorizar isso. Tá? Depois eu falei sobre expressões, né? Então, digamos que eu tenha aqui sobre essas chaves, que eu queira resolver essa seguinte expressão numérica aqui. Eu tenho 75 menos 14, fecho parêntese, menos 3, né? Aqui, fecho isso, mais 4, menos 7. Digamos que caia na prova uma questão desse tipo aí. Como é que a gente vai fazer algumas? Né? Ó, tenho aqui as chaves, colchetes e parênteses. Como eu faço? Eu vou resolvendo bem calmamente aqui. Eu abro isso daqui e isso. Quanto é 75 menos 14? Né? Ó, 75 menos 10 é 65, né? 65 menos 4 é 61. Né? Ó, menos 3. Eu não falei que inimigo do meu inimigo é meu amigo? Então, 61 mais 3. Né? Mais 4 aqui. Fecha a chave. Inimigo do meu inimigo, meu amigo, mais 7. 61 mais 3, 64. Mais 4, mais 7. Ó, 68, né? Com 7, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75. 75. Se cair uma questão dessa na prova, vocês já vão saber como proceder. Tá? Depois, a gente estudou sobre potenciação e radiciação, né? Eu não falei que a raiz quadrada de um número, digamos, a raiz quadrada de 81 é o mesmo que eu considerar um quadrado cuja área é 81. E eu desejo saber qual o valor do lado. Qual número eu multiplico? A área do quadrado é esse lado vezes esse lado. Como o quadrado tem lados iguais, digamos A e A área dele é o quê? A vezes A, que é A ao quadrado. Ou seja, eu tenho que procurar um número, que é o A, tá ok? Ele multiplicado por ele mesmo tem 81. Nesse caso aqui é 9. É fácil, né? Portanto, a raiz quadrada de 81 é 9. Digamos agora, pessoal, que eu tenho um quadrado cuja área seria, deixa eu ver, cuja área seria 900 metros quadrados, né? Ó, e eu quero saber qual é o valor do lado, né? Digamos que seja A, ou seja, eu quero saber a raiz quadrada de 900. Olha, eu vou sair tentando, né? Vocês vão ver que se eu fizer 30 vezes 30, eu vou ter quanto? 3 vezes 3 é 9. E aí, como eu estou multiplicando por zero, eu só repito. Tenho quantos zeros? 1, 2, bota aqui na frente. Ora, se eu multiplicar 30 por ele mesmo, vai dar 900. Ou seja, a raiz quadrada de 900 é 30. Tá bom? Depois, alunos, a gente falou sobre MMC e MDC, né? Deixa eu só tomar uma aguinha. Ó, alunos, MMC e MDC. Aqui tem um conjunto dos números inteiros. Agora eu vou considerar os números inteiros positivos, que é o mesmo que o conjunto dos números naturais. Quem são eles? 0, 1, 2, 3, por aí vai, cara. São números infinitos. Tá bom? Aí eu falei sobre números primos. O
que são números primos? Aqueles que só tem dois únicos divisores, um e ele mesmo. Ou seja, os números primos representando por P, quem são? 2, né? 3, que só tem dois divisores, um e ele mesmo. 4 não é primo, porque além de 1 e 4, o 2 divide 4. Depois eu tenho 5. 6 não é, porque 2 e 3 divide 6. 7 é primo. E por aí vai. São infinitos números primos que existem, tá bom? Aí a partir daí eu falei sobre o quê? Sobre MMC e MDC. Digamos que eu queira calcular o MMC e MDC do seguinte. Vai 20, 30 e 45, tá? Tá bom. Pronto, MMC é o mínimo múltiplo comum. Tenho que achar um número, o menor número possível que seja divisível por esse e por esse. Como eu faço? O método da fatoração. 20, 30 e 45. Aí eu testo pelo primeiro número primo. Qual é? 2. 20 dividido por 2, 10. 30 dividido por 2, 15. 45 não é divisível por 2. Repito ele. Continuo com 2 ainda, porque 10 é divisível por 2. 10 dividido por 2, 5. 15 e 25 não são divisíveis por 2. Então eu vou repetir esses números. Tá? Qual é o próximo número que eu considero? Aí você vai dizer, sim, poderia ser, mas como eu quero ir de maneira crescente, eu vou usar 3. 5 não é divisível por 3, mas o 15 é. 15 dividido por 3, 5, né? 45 dividido por 3, quanto é? Vamos fazer a conta. Tem que procurar um número tal que multiplicado por 3 é igual ao próximo a 45. Primeiro eu olho por 4, né? Ó, eu uso 1. 3 vezes 1, 3. 4 menos 3, 1. Esse 5 eu baixo ele. É assim o processo. Qual número eu multiplico por 3 para 15? 5. Portanto, 45 dividido por 3 dá 15. Tá? Continuo com 3 de novo. O 5 não é divisível por 3, eu repito. 15 dividido por 3, 5. Agora sim eu vou no 5, que é 1, 1 e 1. O mínimo múltiplo comum entre esses três camaradas aí, a gente obtém multiplicando. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 3, 36, né? 36. 36 vezes 5. 5 vezes 6, 30. 5 vezes 3, 15 com 3, 18. Portanto, o mínimo múltiplo comum entre 20, 30 e 45 é 180. Tá bom? Ah, Vitor, e se agora eu quisesse saber quanto é o máximo divisor comum entre 20, 30 e 45? Agora eu vou saber, eu não vou sair multiplicando tudo. Eu vou procurar um número, tá bom? Os números que dividem todos eles simultaneamente. Ó, o 2 divide 20 e divide 30, mas não divide 45. Eu não risco. Novamente, 2 divide 10, mas não divide 15 e nem 45. O 3, ele divide 15 e 45, mas não divide 5. O 3 divide 15, mas não divide 5, né? Sobrou somente o quem? O 5, que divide 5, 5 e 5. Portanto, o máximo divisor comum entre eles é o quê? É 5, tá? Basicamente, a ideia é essa. Pessoal, agora para encerrar a aula de hoje, se cair na prova uma situação problema de MMC, digamos que eu coloque o seguinte: 3 viajantes saem hoje para uma viagem. Digamos que o primeiro deles faça pequenas paradas de 5 e 5 quilômetros, tá? O segundo faça pequenas paradas de 15 e 15 quilômetros. E o terceiro de 20 e 20 quilômetros. Qual vai ser o próximo dia que eles vão se encontrar? Para vocês saberem isso, vocês vão ter que calcular o mínimo múltiplo comum entre 5, 15 e 20. Tá bom? Vocês usam o método da fatoração e calculam isso, tá?
Fica como exercício para vocês fazerem em casa, tá? Tentem aí, tá bom? Então, basicamente a aula foi essa. Espero que vocês tenham uma boa prova e bons estudos aí, viu, alunos? Qualquer coisa podem contar comigo, tá?